Bem-vindo, galera! Vamos lá! Mais um tema hoje, Primeira Guerra Mundial. Esse tema é um dos temas que mais cai geralmente em processo seletivo. E esse é o nosso foco. E quando a gente fala de Primeira Grande Guerra, nós temos que entender que foi no início, do século XX, foi um dos processos de guerra que mudou toda a ideologia antes vivida nas sociedades anteriores. Nós podemos dizer que a Primeira Guerra, ela inicia uma mentalidade a qual o mundo tem hoje. Uma mentalidade de que grandes extensões territoriais não querem dizer primazia e nem sucesso econômico. Até a Primeira Grande Guerra, até o ano de 1914, que é onde inicia a guerra, todos os antigos grandes impérios, grandes nações, grandes líderes pensavam com grandes extensões territoriais sob seu domínio. Vou dar alguns exemplos. Alexandre o Grande, lá na Antiguidade, montou um império sobre a Pérsia inteira. Nós temos o próprio Império Romano, depois de Alexandre, que pegou a Itália e todas as localidades em torno da Itália, indo até o norte da África, pedaço da Ásia. Então, nós temos grandes impérios, grandes nomes que se aproximam ao século XX, que é o caso, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, que pegou toda a França e saiu conquistando. Nós tínhamos o caso do Império brasileiro, nós tínhamos a extensão territorial da América Espanhola, enfim, N exemplos. Mas é aqui, é nesse momento em que o mundo vai ver que ter valores tecnológicos, atômicos, que vão se tornar as grandes nações. Lembrando que a Primeira Guerra da Segunda existem características diferentes. Se você me perguntar, que eu vou te explicar agora, o motivo da Primeira Guerra e por que ela é diferenciada da Segunda. Na Primeira Guerra, nós temos uma das suas principais características, que é a Guerra de Trincheiras, ok? E temos também lá na Segunda Guerra uma característica um pouco diferente, que é a questão do uso da tecnologia nuclear, Então, são características um pouco diferentes. Mas vamos à Primeira Guerra. Primeira Guerra surge ali no início, aonde você vai ter algumas nações disputando o poder dentro da Europa. Esse poder, ele era expansivo, tanto na Europa quanto nas demais localidades do mundo. Agora, para a gente entender o motivo da guerra, a gente tem que estudar um pouquinho as estruturas de como era a humanidade naquele momento. E aí eu coloquei algumas questões para vocês aqui. Primeiro, qual era o contexto social europeu, principalmente naquele momento? Porque, veja bem, os Estados Unidos vai entrar lá na frente na guerra, mas a guerra ela acontece dentro do continente europeu. Ali é o campo de batalha dela. Ela se torna mundial, mas a concentração de batalhas é ali. Então, a Europa vivia a questão do neocolonialismo, nós temos a aulinha aí para você, a expansão e a partilha da África e da Ásia. Temos o desenvolvimento da Alemanha, acontecendo ali nas primeiras décadas e ameaçando assim a Inglaterra. A Alemanha, ela vinha de uma desestruturação muito grande, mas ela veio dentro de um projeto, de um processo de aumentar a sua indústria bélica, ou seja, a sua indústria de armas. A tecnologia alemã crescia a cada dia. A Alemanha ela se torna muito restrita na questão agrária, porque o clima não atende muito bem à diversificação agrícola. Eles não são nenhum país que se lançou aos mares para conquistar e colonizar, muito pouco o seu processo colonialista. Então, nada mais natural do que o avanço nas linhas industriais, o que não agradava a Inglaterra. Temos, então, alguns motivos. Esse é o contexto, temos alguns motivos. Um dos principais motivos, disputa imperialista, disputa entre quem seria o grande nome daquele momento. Nós vimos de uma história que trazia a Alemanha ganhando os holofotes. Só que agora a Inglaterra, temos uma Inglaterra que vinha de holofotes destacando durante toda a Europa. Então, ela estava sendo ameaçada. Ela estava sendo ameaçada por uma Alemanha que se estruturava, Ela estava sendo ameaçada pelos Estados Unidos, que se desenvolvia muito.
Então nós temos disputas imperialistas, nós temos desenvolvimento de países, como eu disse para vocês, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, a França, vários países vão